irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos iniciando mais um encontro com a palavra. Mas antes da nossa meditação, gostaria de pedir a você que curta e compartilhe este vídeo. Isso ajuda na divulgação do nosso canal da IPI do Rio Acima. E você que está nos assistindo e deseja nos visitar presencialmente, será muito bem-vindo. Nossos cultos são nas quartas, às 19h30 e aos domingos, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Temos classes para crianças, jovens, adolescentes e adultos. E à noite temos nosso culto presencial às 19h30. Que Deus os abençoe. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando aqui o nosso encontro com a palavra, o nosso momento de meditação na palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a respeito das bem-aventuranças e hoje nós iremos falar a respeito daqueles que têm um coração puro. Por isso, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O Senhor Jesus começa agora a ensinar esta multidão que está ali para ouvir o seu sermão a respeito de algo profundo e ao mesmo tempo tão misterioso, porque nós sabemos que ninguém pode ver a Deus. Aquele que contemplar a face do Senhor certamente morrerá, porque ao homem natural ele não é digno de contemplar a face do nosso Deus. E nós que conhecemos a palavra, lemos a palavra, sabemos que é impossível para que o homem mortal veja o Senhor e ainda viva. Mas Jesus está dizendo para a multidão aqui que bem-aventurados ou muito felizes são aqueles que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Mas como pode o homem ter um coração puro? E como pode o homem ver a Deus através desse coração puro? Parece que Jesus está ensinando algo aqui impossível de acontecer. E se nós observássemos o texto, nós podemos ver que Jesus, ele parece não estar falando somente para a multidão. Parece que Jesus está dirigindo agora o sermão também para religiosos que estavam ali presentes. Não sabemos ao certo se no meio da multidão haviam ali fariseus, saduceus, escribas, mas parece que Jesus está falando algo referente à religião, porque Jesus está falando do coração puro. E quando Jesus diz isso a respeito do coração puro, nos remete à ideia de que Jesus está falando a respeito do íntimo, a respeito da intimidade do homem, ou seja, do seu interior. Um coração puro. Um coração puro não é revelado nas aparências da religiosidade, mas um coração puro é demonstrado por suas obras de misericórdia e de piedade. E Jesus diz que essas pessoas são felizes, pois elas verão a Deus. Para tentarmos entender o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer ensinar às pessoas neste sermão, neste trecho, é claro que nós não iremos esgotar toda a sabedoria e todo o ensinamento que Jesus proferiu nessas palavras. Creio eu
que se nós meditássemos e meditássemos, levaríamos muito tempo para conseguir extrair tudo o que esses versículos eles podem dizer ao nosso coração. Mas hoje nós queremos meditar a respeito apenas daquilo que entendemos que Jesus quis dizer com puros de coração e que verão a Deus. Por que essas pessoas são felizes? Vamos dividir este texto em algumas partes. A primeira parte nós falaremos do coração, a segunda parte da pureza e a terceira parte de ver a Deus. Então, a primeira parte a respeito do coração. Porque Jesus disse que o coração precisa ser puro. É claro que o nosso Senhor Jesus não está dizendo a respeito aqui do órgão que está dentro de nós. Porque quando a palavra de Deus se refere a coração, ela se refere ao interior do homem, às suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. O coração do homem precisa ser puro, precisa ser inabalável. Mas como podemos manter um coração puro? Se o próprio Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos. Lá no capítulo 15, um pouco adiante da onde nós lemos, no versículo de número 19, capítulo 15, verso 19, diz assim a palavra de Deus: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, como podemos ver aqui, o coração do homem, por natureza, ele é corrupto e ele precisa ser transformado. E o coração do homem, os pensamentos, os sentimentos, as emoções que brotam do coração, que saem do interior e se revelam no exterior, precisam ser transformadas, precisam ser mudadas pela regeneração do Espírito Santo de Deus. É Ele quem transforma o coração do homem pecador em um coração submisso, um coração obediente, um coração voltado a praticar a palavra de Deus, um coração que reconhece a sua miséria e que precisa ter a vida transformada, ter os pensamentos transformados, ter as atitudes transformadas pelo Espírito Santo. Então, precisamos entender aqui que coração são as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Eles precisam estar íntegros, retos diante de Deus. Agora, a segunda parte, Jesus fala a respeito da pureza. O que Jesus quer dizer com puros de coração? Algumas traduções dizem limpos de coração. Agora que sabemos que coração é os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, então Jesus está querendo dizer que tudo o que nós praticamos tem que ser de uma certa integridade, de uma certa pureza. O que muitos confundem nesse verso que Jesus diz aqui, Jesus fala que felizes são aqueles que têm um coração puro, não um coração perfeito. Nunca teremos um coração perfeito, porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite ter. Enquanto estivermos neste mundo, nós poderemos alcançar a pureza de coração, mas a perfeição de coração jamais iremos alcançar
enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Por isso Jesus disse, puros de coração. E a palavra puro não quer dizer perfeito. A palavra puro quer dizer não contaminado. Quando nós pegamos uma substância, quando nós pegamos um objeto ou algo e nós declaramos que aquilo está puro, há uma pureza nisto, nós estamos dizendo que ele não foi contaminado. E assim tem que ser as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Elas precisam estar puras, incontaminadas. Nós precisamos ter um coração que esteja voltado à palavra de Deus e a praticar a sua palavra. Não um coração dividido. Porque puro de coração também quer dizer que a pessoa ela entende a sua vocação, o seu chamado. E uma pessoa que está com o coração impuro, ela está com o coração dividido. Ela não sabe qual caminho seguir. Ela não sabe distinguir, discernir, se deve praticar o bem ou praticar o mal que lhe agrada, o pecado que lhe agrada. Um coração puro é um coração que pratica a vontade de Deus. É um coração que quer estar na presença de Deus e deseja estar na presença de Deus. Por isso o salmista diz lá no Salmo de número 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós precisamos ter um coração puro, um coração voltado para Deus. Porque essas pessoas que alcançam esta pureza, não quer dizer que elas são melhores e maiores que os outros, mas significa que elas são felizes. Por que elas são felizes? Porque Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. E esta é a terceira parte, ver o Senhor. É claro que enquanto nós estivermos neste mundo, nós jamais poderemos contemplar a face de Deus. Nós não sobreviveríamos. Mas aqui Jesus está falando algo mais profundo. Jesus está dizendo aqui que os puros de coração, esses verão a Deus. Ou seja, esses estarão na glória com o Pai. Os impuros de coração não entrarão no reino dos céus. Somente os puros de coração, somente aqueles que têm a sua vontade, os seus sentimentos, os seus desejos voltados para o Senhor, que querem praticar as obras do Senhor, que desejam estar aos pés de Cristo e almejam isso. Por isso, eles não se deixam contaminar com o pecado, com este mundo, mas permanecem com o seu coração inabalável, protegido, ali, revestido pelo Espírito Santo. A esses, Jesus diz que são felizes, porque eles herdarão o reino dos céus, eles entrarão na glória com o Pai, eles estarão por toda a eternidade na presença de Jesus. Por isso é tão importante para aquele que professa a fé cristã buscar esta pureza de coração, buscar ter um coração puro, para que ele possa passar toda a eternidade com o seu Senhor, pois esse é o desejo, esta é a vontade daquele que tem um coração puro, um coração que foi regenerado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos podem dizer, é impossível termos um coração puro neste mundo em que nós vivemos. O próprio Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, os roubos, a calúnia, as mentiras. É impossível ter um coração puro no mundo em que nós vivemos, mas nós devemos lembrar que nós temos alguém que está conosco todos os dias, o Espírito Santo de Deus. Ele nos guiará e Ele fará com que o nosso coração se preserve puro na presença de Deus, longe de todo pecado e de toda
maldade. E para aqueles que ainda acham que é impossível, podemos olhar os exemplos que nós temos na palavra de Deus. O próprio José no Egito, que não se deixou contaminar com toda a riqueza de Faraó, com tudo aquilo que o Egito poderia oferecer a ele, permaneceu com o seu coração puro e fiel ao Senhor. Podemos ter o exemplo de Daniel, que lá na Babilônia, no meio do palácio, no meio do rei ali, no meio dos seus governantes, no meio da idolatria, no meio do pecado, ele não se contaminou, preservou a sua fé e o seu coração no Senhor. Por isso Deus o honrou. E assim tem que ser todo aquele que professa ser um cristão, almejar ter um coração puro. Que o Espírito Santo de Deus toque em nosso coração e que possamos desfrutar dessa felicidade, que é ter um coração puro e um coração reto diante do Senhor. Porque este é o desejo do nosso Mestre e este também tem que ser o nosso desejo, a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos mantenha firmes no caminho que devemos seguir. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Preciso tanto